Olá, amigo mecânico e vocês profissionais do setor de manutenção automobilística. Meu nome é Edson Roberto de Ávila, mais conhecido aí no segmento como Mingau, da Mingau Automobilística. E hoje nós vamos estar aí iniciando o segundo vídeo do componente válvula controladora de temperatura do propulsor, ou seja, a válvula termostática. Onde vocês puderam aí, se não acompanharam, acompanhem o primeiro episódio, que ficou bastante interessante, onde nós detectamos várias irregularidades, dentre o líquido do sistema de arrefecimento, como propriamente dito, irregularidades no procedimento de montagem. Detectamos isso no momento da desmontagem. E eu estou aqui agora com o Igor. Eu vou permitir, lógico, que ele se apresente e nós vamos estar efetuando a desmontagem desse componente para ver até que ponto chegou a contaminação por conta da incoerência no momento do procedimento, quando executaram a substituição. Eu também, vocês podem observar que eu estou com o coletor de admissão aqui, mas isso aqui daqui a pouquinho nós falamos sobre ele. Igor, por favor, se apresente aí aos profissionais. Obrigado, Mingau. Prazer, eu sou o Igor Barros, sou responsável técnico da Indústria Iguaçu. Igual o Mingau passou anteriormente, nós vamos dar continuidade ao primeiro vídeo, que foi a desmontagem e o procedimento de análise do Gol, o propulsor EA111. E agora a gente vai ver o que aconteceu na montagem incorreta do componente. Eu já consigo antecipar que a gente notou algumas características onde foi... o componente em si ele foi degradado através tanto do aditivo quanto do silicone, né? A famosa cola, onde nós, como indústria, nós não indicamos na montagem desse tipo de componente a utilização nem de cola, muito menos de silicone, seja qualquer cor que for. Exato. Ô Igor, até aproveitando isso aí para deixar bastante claro aos colegas profissionais, até antes de abrir, por conta do resultado no momento da desmontagem, até por conta de se efetuar o prévio diagnóstico, esse componente, se vai para a indústria nessas condições, é passivo de garantia, Igor? Nas características que ele foi apresentado, também analisando o motor onde ele foi instalado, a indústria ela colocaria como improcedente de garantia, justamente pelos diversos fatores que acarretaram em um problema ou acarretarão em um futuro problema no componente. Então, o componente chegando à indústria, apresentando essas características, com excesso de cola, aditivo incorreto, é considerado improcedente de garantia, Mingau. Inclusive aqui, no primeiro vídeo, Igor, como você vai até estar desmontando aí, a questão aqui, por exemplo, desse componente, já é passivo de se detectar início de corrosão. Sim. Né? Então, se existe o indício de início de corrosão, é porque a possibilidade de equívoco no momento do procedimento de montagem, ele existiu. Sim, correto. Uma coisa que vale salientar é o seguinte: o veículo ele é um veículo de teste da indústria, onde essa manutenção, a substituição deste combinado não foi feita internamente na indústria, nós terceirizamos essa mão de obra e montaram incorretamente. E para nossa surpresa, não faz nem 10 mil quilômetros que esse veículo está rodando com essas circunstâncias. Eu vou mostrar para a câmera os pontos de corrosão que nós percebemos aqui na peça, né? São esses pontos esbranquiçados. No cabeçote, como vocês puderam notar no primeiro vídeo, há um excesso de corrosão ali já visto, e é justamente a surpresa que nós tivemos por conta, igual eu falei, a quilometragem que foi rodado foi apenas 10 mil quilômetros e acho que não chegou nem isso. A instalação desse componente com o vedador semissecativo, ou seja, silicone, e o que é mais impressionante, muitas das vezes eles utilizam silicone aí de uma maneira tão incoerente, que é silicone que, a bem da verdade, é o que faz a vez das antigas guarnições. Nessa situação, ele auxilia, é uma segunda segurança ou não, aplicando com esses vedadores semissecativos, Igor? Bom, Mingau, eu posso te assegurar que, na verdade, ao invés dele criar uma solução, ele cria um problema para a aplicação do componente para sua própria mão de obra. O silicone ele acaba atrapalhando a vedação do anel de Viton, que ele está justamente posicionado desta maneira para fazer esse assentamento no bloco. Juntamente, quando a gente vai fazer a montagem aqui, vocês vão observar a questão do torque. Obedecendo corretamente o torque do componente ao cabeçote, você não vai ter problema de
de vazamento, então você não vai ter problema de vedação. E o silicone é uma forma que eles encontraram de tentar assegurar esses problemas que estiveram com outras indústrias, outras coisas, marcas, que acabam tendo problema de vazamento nesse periférico. Tá. Eu vou até aproveitar esse gancho seu, te interrompendo, porque senão vai me fugir o foco. Existem outros componentes que, da mesma linha de produção, os mesmos componentes, matéria-prima. Aqui nós estamos falando do propulsor EA111, mas existem outros sistemas, outros propulsores que acabam ocorrendo a mesma situação da corrosão. Ou seja, o defeito que se cria por conta da corrosão, que ela se inicia por conta do vazamento, vamos deixar isso claro, porque muitas das vezes, Igor, o que os profissionais imaginam? Começou o vazamento por causa da corrosão galvânica. Não, é o vazamento que cria a corrosão galvânica nessas questões em si. Estou correto ou não, Igor? Sim, está correto. O vazamento, conforme vaza o líquido, ele tem um acúmulo ali, né, entre as partes de borracha, ele há um espaçamento que em contato com o oxigênio começa a causar essas galvanizações, o processo de cavitação do bloco e corrosão. Olha só que interessante. Então, profissional, se atenta, mecânico, se atenta, porque a segurança que você está buscando não é segurança. Não mesmo. É isso, Igor? Na verdade é problema. É problema. Ele está criando um problema. Sim, está criando um problema. E de fato a gente pode perceber isso por conta disso daqui, né, desses excessos de silicone, onde nós notamos que há também dentro dos dutos, onde foi mostrado no vídeo anterior, o excesso de silicone. E nós vamos estar abrindo a parte da válvula termostática para nós identificarmos se não houve algum tipo de obstrução na parte da válvula, causando assim um problema, na verdade, de abertura da válvula termostática, né? E isso é um dos maiores perigos na utilização do silicone. Uma situação dessa aí, por exemplo, sem dúvida nenhuma, vamos supor que, como foi no caso, eu propriamente dito que removi o componente, existia, Igor, bastante resto desse vedador semi-secativo internamente. Até então, como você relatou, são 10 mil quilômetros. Agora, poderia se esticar um pouco mais a quilometragem, esse silicone se desprender da parede interna e ir parar na válvula controladora de temperatura e, consequentemente, ela travar fechada, ou não? Sim, com certeza. Muitos desconhecem essa informação, mas a válvula termostática ela tem uma abertura de 12 milímetros, muitas das vezes. Se você reparar, o excesso de silicone, muitas das vezes, ele ultrapassa essa abertura da válvula, que vai causar uma obstrução. Então, o que era uma solução vira um problema. E digo além, excesso, esse pode parar dentro de radiador, dentro da parte da bomba de circulação do líquido de arrefecimento. Então, não só vai afetar a questão da válvula termostática, como o sistema de arrefecimento como um todo. Tá, e eu vou dramatizar uma situação para vocês. Olha que interessante. Vamos lá, Igor. Aí o profissional, o colega mecânico, ele foi lá, montou, passou o vedador semi-secativo, ou silicone, e se desprendeu da parede interna, foi parar na válvula controladora de temperatura, ou seja, a válvula termostática, travou. Travou, o que vai acontecer? O propulsor, ele vai superaquecer, ok? Esse superaquecimento, possivelmente, o proprietário do veículo vai lhe procurar novamente, até porque ele executou a manutenção na sua empresa. Consequência. E aí você vai se certificar, vou fazer o diagnóstico, poxa, problema na válvula, ela travou. Aí vocês vão entrar em contato com a indústria, logicamente, querendo o ônus do prejuízo. E aí manda para a indústria. Aí a indústria vai abrir para fazer a perícia técnica e ela vai negativar. Olha o tamanho do prejuízo que vocês vão ter que absorver. É isso? Sim, correto.
Toda indústria que se preze, ela tem igual o Mingau falou, ela tem um sistema de atendimento técnico, onde ao receber qualquer garantia, nós fazemos a abertura e identificação do item do componente, nós fazemos todo um laudo técnico e retornamos isso para o cliente, seja procedente ou improcedente. Quando improcedente, nós sinalizamos, ele é improcedente, neste caso, devido à utilização do silicone, devido à utilização de um líquido de arrefecimento aditivo de baixíssima qualidade. Como é o caso desse aqui que estava. Exatamente, como é o caso que se aplicava neste veículo. Então, você está passivo de receber uma improcedência de garantia e ter que arcar com todo o prejuízo. E muitas das vezes o prejuízo, quando há um sobreaquecimento do motor, é retífica de cabeçote, então não fica nada barato. Vocês estão entendendo aí? Então procurem absorver bem aí as informações que eu, Mingau, juntamente com a Revista Mecânico, que sempre está trazendo informações com veracidade, informações com responsabilidade, conteúdo ético. É bastante interessante vocês se apegarem e se aterem a isso, por conta de que essas informações, sem dúvida nenhuma, isso vai estar só te trazendo benefícios para dentro da sua empresa prestadora de serviços, oficina mecânica. Até porque as informações que a Revista Mecânico, Igor, ela traz para nós profissionais é de um conteúdo riquíssimo. E isso traz um benefício enorme para a nossa qualidade de prestação de serviço. Não temos o retrabalho, não temos o retorno. E nós, profissionais, temos que, sim, absorver a responsabilidade de que a manutenção e os componentes instalados no veículo é sua. O técnico é você, a responsabilidade segue dessa forma, por conta que quem detém o conhecimento é você, profissional. Ok? Igor, vamos desmontar? Vamos nessa. Vamos lá, vamos desmontar. Então nós vamos fazer a desmontagem para vocês acompanharem. Eu vou desmontar o tubo aqui para a gente fazer a identificação também, se não há nenhuma restrição, né? Onde vocês depois vão poder estar notando que ele não apresenta. Vamos desmontar também a parte do sensor de temperatura, que é onde muitas das vezes a questão dos silicones acabam parando. Ele também está limpo, quando vocês podem perceber o aspecto da peça. Então, aproveitando, comentando do silicone, do sensor, se o silicone ele acaba parando no sensor de temperatura, ele vai interferir na leitura. Ô Igor, uma coisa também que me chamou a atenção, Igor. Coloca aí para eles observarem. No primeiro vídeo, assistam. Vocês vão observar a quantidade de silicone que existia na tubulação para ter o acoplamento da mangueira, das mangueiras. Vocês percebem um risco aqui? Isso é indício de vazamento. Aí eu pergunto, uma mangueira apertada no tubo, num componente novo, por que vazamento? Efetuamos a avaliação da mangueira, não era para acontecer isso. Para vocês terem noção do quanto, até propriamente dito, fazendo esse tipo de instalação irregular, olha o risco já que se inicia. É só um adentro, entendeu, Sim, Igor? Perfeito. É aquela questão que eu te falei, né? O silicone ele não é uma solução, ele acaba criando um problema para nós. Não, ele tem o lugar certo dele para se efetuar a instalação. Exatamente. Vamos dar uma olhadinha aqui. Estamos todos curiosos. É, bastante. É. Ela apresenta alguns sinais de silicone, onde nós podemos notar em algumas partes da válvula. Sim. Ela tem silicone. Sim, tem sim. E a mesma coisa eu repito, o aspecto da peça é uma peça nova. Então, e com uma grande possibilidade da cola, o vedador, o semi-secativo, enfim, interferir no bom funcionamento dela. Perfeitamente. Olha o causar, problema. assim, uma obstrução e um superaquecimento do motor. Dá uma olhadinha aqui dentro, Igor. Vê se existe mais algum pedaço aí. Aqui, como o Mingau ele havia sinalizado, eu já notei um pedaço aqui. Ah lá. Depois vocês vão acompanhar no detalhe, aonde tem a parte que teve o vazamento externo, que é onde estava cheio de obstrução. Aqui é um duto, onde ele interliga essa parte da válvula com este outro bocal. Internamente aqui, há um excesso também de silicone. Após ter feito a desmontagem do componente, nós percebemos que realmente o malefício que é
a questão do silicone, né? Onde apresentou contaminação tanto na parte da carcaça quanto na válvula e assim correndo um alto risco de comprometer todo o sistema de arrefecimento. Uma coisa interessante, né, Igor? Passaram cola na parte do tubo das mangueiras, passaram cola no acoplamento do componente juntamente ao cabeçote do propulsor e não passaram aqui. Vai entender a concepção de montagem, hein? Cá entre nós, viu? Bom, bem explicado aí, Igor? Acredito que sim, só salientar um ponto que você levantou, que é onde faz acoplamento ali na parte da bomba d'água. Tá. É onde tem um maior indício, normalmente, que as pessoas utilizam em excesso a parte do silicone. Então, mais uma vez, mais uma surpresa. Conforme nós fomos desmontando as mangueiras, acreditávamos que aqui também haveria um excesso de silicone. E em conversa com o Igor, ele passou uma questão que ele acaba atendendo várias empresas e vários colegas profissionais com esse tipo de questionamento, vedação no tubo, que vai justamente ali, na parte traseira da bomba de circulação do líquido de arrefecimento. E o porquê que dá esse vazamento? Porque não fazem o procedimento de remover o coletor. Explica um pouco a respeito disso para nós, Igor, por favor. Vamos lá. Existe todo o procedimento de montagem e desmontagem de um componente, existe a forma correta e a incorreta, né? A correta, ela não se pensa em ganhar tempo, otimizar tempo. Quando você pensa em otimizar tempo, você acaba deixando passar desapercebido alguns detalhes técnicos. A remoção do coletor é para facilitar o seu acesso e você enxergar de maneira clara o procedimento que você está fazendo. Só para exemplificar, vou montar brevemente essa parte aqui do tubo. Quando você tem o coletor ele está aqui acima tampando toda a visão que você tem do motor. Sim. Ao você fazer a instalação na parte onde encaixa este bocal, muitos profissionais, não retirando o coletor, não tendo a visualização, montam e este anel ele acaba dobrando. E isso ocasiona no vazamento. Então, a ideia de otimizar tempo, na verdade, você está perdendo tempo, porque para montar corretamente, novamente, você vai ter que desmontar o coletor e reavaliar todo o serviço que foi feito. Você já pegou algum caso do tipo, de repente, tá quebrado o tubo, alguma coisa assim, Igor, por conta desse erro de procedimento? Já sim. Tubo quebrado. Já cheguei a ver profissionais que o anel, ele realmente entortou e o profissional preencheu essa deformidade com silicone também. Que bacana, hein? Que bacana. Bom, não passivo de garantia. Não passivo de garantia, em momento algum. Então, Igor, até aproveitando aqui a questão de nós estamos falando da válvula controladora de temperatura do propulsor, o que acontece? No Brasil, existem algumas válvulas que se dizem melhoradas, que fogem do contexto do projeto do propulsor de algumas montadoras, que sim, existem algumas montadoras que é juntamente no desenvolvimento do seu projeto, onde a cúpula originalmente é em alumínio, ok? E existem no mercado válvulas, cúpulas, né? Todo em processo de alumínio. Tenho meus conhecimentos, mas quem vai estar falando com vocês é a indústria. É válido isso, Igor? Bom, vamos lá, Mingau. É um ponto primordial e interessante, onde vale salientar que a indústria Iguaçu, ela preza pela originalidade do projeto da montadora. Então, se a montadora faz uma carcaça, uma cúpula em alumínio, nós seguiremos este projeto. Se a montadora faz uma carcaça, uma cúpula em polímero, nós seguiremos este projeto. Igual o EA 111. Existem no mercado de reposição cúpulas, carcaças, válvulas, conjunto completo em alumínio, onde nós, indústria, nós não fazemos de maneira alguma. Certo. Certo? Certo. Por que, Mingau? Por que a indústria ela não faz isso? Porque o alumínio, na característica do EA 111, Zetec Rocan e alguns outros motores, se montado em alumínio, né, no caso ao invés de polímero, ele vai apresentar anomalias no seu funcionamento. Por quê? O polímero, ele é um ótimo dissipador de calor. Perfeito. Então ele não tem aquele problema de acúmulo
calórico do alumínio. O sensor de temperatura, só para exemplificar, ele vai acoplado aqui, na cúpula de polímero. Certo. Já na de alumínio, ele também vai nesta mesma posição. Porém, o alumínio, ele começa a interferir na leitura do sensor. Por conta que ele vai manter-se mais aquecido. Vai manter-se mais aquecido e vai mostrar uma informação incoerente. Então, Sim. o líquido vai estar com uma temperatura, porém o sensor ele vai estar mandando para o módulo de injeção outra temperatura. O que isso acarreta? Normalmente, falha no sistema de ignição, então um ponto de injeção de combustível. Ele também começa a marcar erroneamente painel de temperatura, a temperatura real do motor. Sim. E nos casos das válvulas eletrônicas, acaba agravando ainda mais. Porque o sensor de temperatura ele auxilia a unidade de controle na abertura da válvula. Recebendo uma informação incorreta do sensor, ele antecipa a abertura da válvula, fazendo com que o veículo trabalhe frio, sempre em temperatura inferior ao correto de funcionamento. Vocês estão vendo aí? Estão prestando atenção? É o técnico, o Igor, diretamente da indústria, passando informações para vocês. Vale-se dizer que quem está criando essa maravilhosa oportunidade de estar trazendo e intensificando essas informações a vocês, como eu relatei anteriormente, da questão da qualidade de prestação de serviços de vocês, é a Revista O Mecânico, onde eu tenho uma eterna gratidão por conta da minha vida profissional, ok? Que sirva aí para vocês. Eu tenho para mim que, sem dúvida nenhuma, é um subir, é um degrau a mais aí para vocês. Ô Igor, uma outra coisa que eu percebi, existem também no mercado algumas cúpulas da válvula com o tampão. No caso da Iguaçu, eu vejo que vocês otimizaram isso, até porque é um componente que é utilizado também na Europa e você vai estar podendo exemplificar isso para os demais colegas. Correto. Inclusive aqui na Europa é utilizado 2 sensores, né? Esse que é próximo ao cabeçote é para você otimizar informações para a reação do sistema de gerenciamento eletrônico. Já o que está próximo à conexão da mangueira é o que determina e que faz a leitura do sistema de arrefecimento. Inclusive você trouxe uma aqui também para exemplificar, né? O do tampão que eu estou falando, dizendo a vocês. Trouxe sim. Explana um pouco mais o assunto para nós, Igor, por favor. Vamos lá, Mingau. Eu vou desmontar aqui para ficar fácil a gente visualizar. Tá. Tá? Ok. A questão do tampão que você se refere é este tampão. Isso. Ele é um tampão móvel. Exato. Onde vai uma trava aqui. Então, igual você disse, na nossa cúpula, na cúpula da Iguaçu, nós fizemos a vedação 100%, não havendo a necessidade desse tampão móvel, que também acaba gerando alguns problemas quando é utilizado de baixa qualidade ou de marcas com inferioridade. Não há utilização nacionalmente do segundo sensor de temperatura. Então, nós entendemos como indústria que não há necessidade nem mesmo de haver a questão do tampão. Nós isolamos, então não cabe, não tem como colocar um sensor aqui, porque no mercado brasileiro nós só utilizamos a parte do sensor de temperatura que faz a leitura do sistema de arrefecimento. Perfeito. Então, nós retiramos mais um problema, né, que existia. Também vale salientar, este veículo ele é um motor longitudinal. No transversal, ele utiliza este tipo de conexão nas mangueiras. Sim. Que também é um cotovelo móvel. Vocês vão estar vendo aí na foto onde a Iguaçu, ela otimizou e também integrou este cotovelo. O detalhe, ficou sensacional, hein? Exatamente. Ficou sensacional. Nós zeramos a parte de problema de vazamento. Sim. Que aqui vai um anel O-ring, com o tempo ele vai se desgastando e também às vezes na própria conexão da mangueira há uma folga que acaba ocasionando um vazamento. Com isso, nós sempre fazemos o quê? Otimizamos os componentes que assim existem no mercado. Nunca modificamos as características de funcionamento dele. Eu já teve vários colegas profissionais, Igor, que se efetuaram a retrolavagem do sistema de arrefecimento e cabe exatamente aí a explicação, a explanação que você está fornecendo para os colegas profissionais, como para mim também, lógico.
Quando eles efetuam os acoplamentos dessa mangueira, como também a outra, para se efetuar o processo de retrolavagem, querendo ou não, ele faz um movimento aqui. Correto. Depois que acopla-se a mangueira, libera-se o veículo, posteriormente, alguns dias, ela começa a vazar. Então é por conta justamente disso, aonde a Iguaçu otimizou e melhorou o processo. Correto. Puta, bacana, Fizemos bem legal. um investimento, um novo molde e nós integramos. Então isso aqui faz parte de uma cúpula só, não havendo este encaixe. Igual eu falei, nós sempre procuramos evoluir. Esta é o novo conjunto, onde ele já vem com um anel de Viton. Certo. Né, para fazer a vedação. Deixa eu só fechar aqui para mostrar algumas características do componente. Tá ok? Nós fizemos algumas modificações. Vou tirar esse daqui um pouquinho de lado. Tá. Este era o nosso antigo tubo. O nosso, ele vem com algumas estrias, que são reforços nessa parte, nessa cúpula. Nós fizemos alguns reforços de raio, assentamento de força. E a parte mais interessante que eu gostaria de salientar para vocês, profissionais, é a questão do limitador de torque, onde neste caso são 10 newtons, né? 1 kg força. Certo. Onde o nosso ele não tem aquele rasgo, aquele chanfro, que muitos aí no mercado existem. Por que não tem? O nosso é para quando chegar no limite de 10 newton, não haver a possibilidade de aperto. Então você não vai conseguir ter excesso de torque neste componente para não causar nenhuma deformidade aqui ou causar um espanamento do parafuso. Que é o que ocorre bastante. Que ocorre bastante. Então, nós sempre procuramos evoluir. A matéria-prima que nós construímos este componente é o GF30, né, o PA66 GF30. A parte do 30 é que existe 30% de fibra de vidro. Então é um componente resistente, tanto à temperatura quanto a qualquer tipo de empeno. Nós já fizemos alguns testes, este tipo de material ele resiste e começa a se deformar a partir dos 300 graus de temperatura, Mingau. Olha só. Tá ok? E se alguns profissionais notarem, algumas partes dos veículos também utilizam esse PA66. Questão do coletor, questão da parte de radiador. Eu até observei aqui. Da tampa, se vocês notarem, existe esse tipo de matéria-prima. Justamente para ter essa resistência. Exatamente, para ter uma resistência à temperatura. Me responde uma coisa. Eu acabei de ver aqui, tá? Não é nada maquiado não, já vou deixando logo claro. Esse tampão é 2 anéis que utiliza? Não. Olha que interessante. 2 anéis. Possivelmente ele já deu vazamento, aí cai na concepção do que você relatou da questão da Iguaçu ter fechado aqui no caso. Exato. Né? Aqui possivelmente já existia algum vazamento, né? E colocaram 2 anéis para resolverem. Exatamente. E já faz um tempo já, porque olha, aqui ó, tá aqui ó, sujeira. Ó. Olha, não tem como dizer que ele não estava aqui. É que nós notamos algumas coisas, né? O mercado ele tenta criar soluções de maneiras diversificadas que na verdade acabam ocasionando problemas, né? Porque os 2 anéis acabam tendo uma altura diferente e que não vai fazer a mesma vedação. Ou seja, está tampando o problema. É o caso do silicone que está trazendo toda essa situação aí. Exatamente. Bom, vocês perceberam que nós estendemos um tanto quanto aqui, mas pela quantidade de informações. E como eu relatei a vocês anteriormente, não é somente a quantidade, mas a bem da verdade é a qualidade e o nível de informações. É bastante interessante quando a indústria vem até nós fazer esse belíssimo trabalho em conjunto com a revista O Mecânico, onde sempre está trazendo, como eu já disse anteriormente também, informações técnicas com veracidade, aonde nos agrega no nosso dia a dia, no nosso trabalho dentro de nossas empresas. Igor, vamos fazer o seguinte, o conteúdo ficou tão bacana, ficou tão legal. Sim. Bastante interessante. E para vocês verem, olhando assim, de uma maneira simplória, poxa, mas só esse componente, mas olha a quantidade de informações que vocês recepcionaram. Vamos fazer o terceiro vídeo? Vamos. E aí nós vamos estar falando do coletor, do sistema de admissão, e nós vamos já estar passando para vocês o procedimento de montagem desse componente. Tá ok? Eu deixo aqui a vocês
Um gigante abraço e até o terceiro vídeo. Fique à vontade para se despedir, Igor. Obrigado pela oportunidade, Revista O Mecânico. Obrigado, Mingau. Foi um prazer. Precisando, estou à disposição. Grande abraço. Mas ele vai estar no terceiro vídeo também, viu? Aguarde. Um abraço. Até mais.